eu gostaria de colocar para vocês o assunto geral como o caminho da vida cristã vitoriosa. E eu estava perguntando aí há um tempo atrás, por que será que nós não temos tanta gente com vida vitoriosa? Se Jesus pagou o preço, ele morreu, não há mais débito na nossa conta, foi paga por ele, né? Quando ele abriu os braços e disse, está consumado, não tinha mais nada para ser feito. E ele comprou toda a provisão, tirou da mão do diabo toda a provisão, e ela está da parte de Deus liberada para a gente. Eu estava pensando, então o problema tem que estar do nosso lado, porque do lado de Deus não está. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus tem todo o poder, Ele está presente em todos os lugares, então o problema não está do lado de Deus. E claro que o problema está do nosso lado. Então eu decidi pregar essa série sobre vida vitoriosa. A primeira pregação foi, para você ter vida vitoriosa, são 3 passos. Então guarda esses 3 passos. Se você andar neles, você vai ser um cristão, uma cristã vitoriosa. Primeiro passo é você tem que conhecer a tua identidade, quem você é. Porque o mundo inteiro fica dizendo que você é quem você não é. Por exemplo, para o mundo dos negócios, você é um número. O que vale é teu CPF. O que vale é teu seguro social. O que vale é teu crédito. Se você não tiver história de crédito, de gastar, quanto mais você gastar e pagar, mais crédito você tem, imagine. Então, esse é você para o mundo comercial. Mas, muitas vezes, você é tanta coisa para tanta gente, para os teus amigos, mas, na verdade, só tem uma pessoa que pode dizer quem você é. E essa pessoa nem é você. Você não pode dizer quem você é. Sabe por quê? Porque você não fez você mesmo. Você não teve um propósito para você mesmo. O único que pode dizer quem você é Deus. Deus foi quem te criou com um propósito e com uma identidade. E a tua identidade está em Cristo Jesus. A tua identidade não é uma identidade de perdedor. Porque Jesus foi vitorioso, ele derrotou a morte, derrotou o inferno, o diabo, pôs tudo debaixo dos pés dele. Ele é vitorioso. Então, a tua identidade é uma identidade vitoriosa. Então, eu não entendo porque muitas vezes na vida cristã nós sentamos lá e ficamos assim, naquele perrengue, né? Ganha hoje, ganha de manhã para comer de noite, como a gente diz aí, né? E a vida vai, é um dia, um ano, e parece que a coisa não progride. E nós não desfrutamos, porque Deus fez você para andar com Deus, para conhecer a Deus, mas para mais uma coisa, para desfrutar dele. Então a pergunta é quanto nós temos desfrutado de Deus? Talvez o primeiro ponto é porque não conhecemos quem somos. E para você conhecer quem você é, você tem que ler a tua Bíblia e ver tudo o que Deus diz que você é. Está escrito. Está escrito. A tua Bíblia diz o que Deus pensa que você é, para quem Deus criou você. Então não creia em nada mais, nem na tua própria cabeça, porque às vezes a gente está assim meio down e a gente diz, eu não sou. Não creia na tua própria alma, na tua própria emoção. Creia na palavra de Deus. Ela não muda, ela diz quem você é e ponto. A segunda coisa que você tem que saber é que o Deus que te fez, ele tem propósito, ele é um Deus de propósito. Veja, não é concebível um Deus que é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as épocas do mesmo tempo, é onisciente, sabe todas as coisas que estão acontecendo, que não aconteceram, que já aconteceram, que ainda vão acontecer daqui, se existir daqui 100 anos, vai existir, né? Ele sabe já, é onipotente, não tem nada do que ele não pode fazer. Então é impossível que um Deus com essas características criasse você sem um propósito. Ele sabe tudo, pode tudo, vê tudo. Então ele te criou com um propósito. Na sua vida há um propósito. Agora, muitas vezes, nós ficamos aí pensando, mas agora qual é esse propósito? Esse propósito é a tua missão. Deus é um Deus de propósito. Ele criou você com uma missão. Ele tem uma missão para você. E a missão para você é você servir a Deus e desfrutar de tudo que Ele tem para você. Essa é a missão de Deus. Ele não precisa você para ser um trabalhador dele. Deus não é um senhor de escravos, como a gente vê aí na história da humanidade, né? Deus é um Deus que é pai. Deus é o Deus de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Você é família, você é filho, não é escravo. Então, Ele quer que você conheça, você tem que conhecer o Pai e desfrutar de tudo que o Pai tem, inclusive daquilo que o Pai tem para você fazer, que é a sua missão.
Então, às vezes, nós não somos vitoriosos porque não sabemos a identidade, não conhecemos a nossa missão. Quando não conhecemos a nossa missão, ficamos fazendo um monte de coisa que não tenha nada a ver com a gente, que Deus não preparou para a gente fazer. E aí a gente fica reclamando, ai, não deu certo. Ai, por que será que tudo que eu faço não dá certo? Ué, está fazendo o que não foi mandado fazer. Não tem a bênção de Deus. Então, não dá certo. Então, você tem que, para ser vitorioso, conhecer a sua identidade, conhecer a sua missão. E hoje eu quero pregar sobre a última coisa da série que nós estamos pregando. Que é para você ter uma vida vitoriosa, você tem que conhecer a provisão que Deus tem para você. A provisão. Você não foi criado para viver uma vida independente de Deus. Uma vida baseada no teu esforço, na tua capacidade, primeiro porque toda capacidade que você tem vem de Deus, mas você não foi criado para viver nessa tua capacidade, você foi criado para viver na provisão de Deus para você. O que é provisão? É mais ou menos assim, quando você está faltando um monte de coisa lá na sua geladeira, você vai lá então no mercado, você compra e você põe lá na geladeira, então você tem provisão e nunca compra de hoje para amanhã. Quem faz isso? Qual é a senhora que é administradora da casa aí, que está aqui, que faz isso? Vai lá e só compra o que eu preciso para hoje. Amanhã eu vou lá e compro o que eu preciso para amanhã. Não, você faz uma provisão. Você compra para uma semana, 2 semanas, né? Dependendo do hábito de cada um. Mas você faz uma provisão. Então Deus tem uma provisão feita para você. E essa provisão é tudo aquilo que Deus preparou para você. Ok? Tem a tua parte. A parte de Deus, Ele fez a provisão. A tua parte, qual seria a tua parte com relação à provisão? E aí nós começamos a palavra de hoje. Tua parte é tomar posse da provisão. Às vezes eu vivo tentando tomar posse daquilo que eu posso fazer por mim mesmo. Tomar posse daquilo que eu sou capaz de fazer. Mas eu estou tentando fazer coisas que eu sou até capaz de fazer, mas que não está na provisão de Deus. É coisa que está fora do plano. E aí a coisa não anda. Vai 1 ano, vem 2 anos, vem 3 anos e a coisa não anda. Fica do mesmo jeito que está. Do mesmo jeito que está. Deus tem provisão para você quando você estiver sabendo a tua identidade, quando você estiver na missão de Deus. Ok? Então você vai estar na provisão de Deus. São essas 3 coisas que fazem de você ter uma vida cristã vitoriosa. Vida cristã vitoriosa. Vem com base nessas 3 coisas. Amém? Eu quero dar um exemplo aqui. Eu lembro que nós oramos quando eu estava no Brasil. Eu nunca tive vontade de vir para esse país. Nunca nem me passou pela cabeça. A Anice, então, jurava de pé junto que não vinha. Ela não queria vir, a minha esposa. E aí um dia eu estou lá e tal, e Deus pôs no meu coração. Eu quero que você vá estudar, aprender uma língua, porque eu vou te usar nas nações, você tem que aprender inglês, é a língua falada nas nações. E eu quero que você vá estudar lá, você vai fazer um curso lá, e Deus colocou no meu coração. Primeiro curso que você vai fazer o mestrado em comunicação transcultural, porque você vai ir para todas as nações, eu estou indo para muitas nações, esse ano eu quero ir em algumas. Você vai fazer um mestrado na área de comunicação transcultural, para você entender quando você for para lugar diferente, cultura diferente, como é que você se move. Depois você vai fazer um doutorado em educação. Você não tem ideia o que eu fiz. Porque quando você crê, você faz coisas incríveis. Eu tirei as crianças da escola e falei, o negócio agora nos Estados Unidos, vocês vão ficar só estudando inglês. A Anice está ali para contar para vocês. Tirei as crianças da escola, pus só no inglês, porque ia chegar aqui, os anos são diferentes mesmo e não adianta, né? Então, botei para estudar inglês. Nós tínhamos um trailer que a gente ia para a missão, um RV, né? Um desses que você acampa, né? E vendi, comprei 6 passagens. Sou eu, Anice e mais 4 filhos. Comprei 6 passagens. Detalhe, nenhum de nós tinha passaporte. Quanto mais o visto. Mas eu criei. E aí, ok, fizemos o passaporte. Tentei, a primeira vez o visto, negaram. Aí eu falei, negaram porque quiseram negar, mas que eu vou, eu vou. Para ir pela segunda vez, aí o que precisa? Precisa fotografia desse tamanho e tal, me deram certinho. Né?
E quando eu estava saindo com a pastinha assim, com todos os documentos e tudo para ir para São Paulo, tinha que ir para São Paulo, eu morava em Foz do Iguaçu, tinha que ir para São Paulo para pegar o visto. Quando estava saindo, a Anícia disse, leva essas fotos aqui. Eu falei, não, essas aí estão fora do padrão. Ela falou, põe aí dentro. Gente, não é que quando eu cheguei lá, aquela foto que estava fora do padrão era a foto do padrão. E as que tinham me dito que era, não era. Aí eu entrei e fui lá e estava naquela fila, uma fila enorme no consulado americano lá em São Paulo, e todo mundo saindo, estavam negando visto para quase todo mundo. Pouca gente saía rindo. Eu falei, né, mas eu vou sair rindo. E aí eu comecei a entrar, eu fiquei longe, assim, umas 10 pessoas na minha frente, olhando os guichês, e eu via que uma pegava assim, olhava assim, fazia uma cara e pum, negada. E a pessoa saiu de lá, pobrezinha. Eu falei, Senhor, o Senhor tem a pessoa certa para mim, me manda na pessoa certa. E quando eu cheguei minha vez, eu fui num que estava do lado dela, entreguei a papeleira, ele olhou e falou, ok, pum, bateu o carimbo, aprovado. Saí de lá com visto para todo mundo. Provisão, ela vem para você quando você está naquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para você. Aí se você move nele, a provisão está lá. Pode se levantar quem quiser, que não vai pôr no chão a tua provisão. Não tem jeito. Então, para você entrar nessa provisão, você tem que saber quem você é. Você tem que saber qual é a tua missão. Você tem que estar na tua missão. Eu sabia qual era a minha missão. Vim para cá para poder me preparar, estudar, ir para as nações. Esse ano eu quero ir na Índia. Eu sempre que vou lá na Índia, eu faço treinamento para 1.500, 2.000 pastores, porque lá não tem treinamento, não tem seminário, não tem... tem 3 milhões de deuses na Índia. É um país totalmente hinduísta. E é uma coisa de louco. Então, o que acontece? Eu sabia o que Deus tinha para mim. Então, ali estava a minha provisão. A tua provisão vai estar quando você tiver para fazer aquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é a tua missão. Você sabe quem você é? Você sabe a tua missão? Então a tua provisão está ali. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Então, mas você tem que entender a tua missão. Porque você diz assim, mas pastor, então você ia lá para os Estados Unidos, mas eu vim para esse país, mas eu não vim para cá para me estudar, para ir para a missão. Espera aí. Nós pensamos que a missão que Deus tem, eu já preguei isso domingo passado, só quero repetir para ficar na linha de pensamento, para você entender do começo para o fim. Você pensa que a missão de Deus para nós é só uma coisa religiosa. Não. A missão de Deus para você é você fazer aquilo para o qual Deus criou você, para que Deus criou você. E às vezes Deus não criou você para ir para países como Deus fez. Ele não te criou você para isso. Por exemplo, Adão, quando ele foi criado, será que ele tinha missão ou não? Tinha. Deus disse para ele a missão. Você vai vigiar o jardim e cuidar do jardim. Então, enquanto Adão estava lá cuidando das plantinhas, vigiar não sei do que, porque não tinha nenhuma ameaça, né? Só o diabo estava andando por lá, né, no paraíso. Mas ele estava lá, enquanto ele estava lá, ele estava fazendo a missão dele. A missão dele. Então, a missão é uma coisa que é parte daquilo para o qual Deus nos fez. Ok? Ela faz parte daquilo para qual Deus nos fez. A nossa missão é a nossa família. A missão, se você é o que cuida de lavar louça, de limpar a louça, de fazer a comida, essa é uma missão. Se você limpa a casa, essa é uma missão. Nenhuma missão é maior do que as outras. Porque toda missão que vem de Deus são de Deus. Não tem como uma missão ser mais importante que a outra. Não existe. Não existe. Não existe. Por exemplo, se você olha, se você pensa na vida do pai de Jesus, chamado José. O camarada era um carpinteiro, essa era a missão dele. Mas enquanto ele fazia a missão dele de carpintaria e tal, a grande missão dele era ser o pai postiço, né? Porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo, mas era ser o padrasto de Jesus. Essa foi a missão dele. E para isso, Deus o capacitou. Ele era um homem. Uma vez eu preguei sobre a vida dele. A gente prega sobre Paulo, sobre Pedro, sobre todo mundo. Mas o José,
Não foi à toa que Deus deu essa missão para ele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, se você for estudar a vida dele. Então, não interessa qual é a sua missão, se é derrubar parede, construir parede, se é limpar a casa todo dia. Quando você entra lá, chegou um missionário. Deixa eu fazer uma definição de missionário para você, porque a gente às vezes está confundido por causa da confusão de que a gente pensa quem que é um missionário. Nós pensamos às vezes que o missionário é aquele que vai lá para outro país, também. Mas um missionário por excelência, e tudo que tiver esse detalhe é um missionário. Um missionário é aquele que tem o maior missionário de todos os tempos vivendo a vida dele em si, Jesus. Se você tiver Jesus vivendo em você, não vem com essa ideia boba que não é de Deus, que você não tem uma missão. Porque como é que você pode ter um missionário vivendo em você e não ter missão? Ele vivendo a vida dele em você e você não tem missão. Então, todos nós temos missão. Entendido? Essa é a definição de missão. Missionário é todo aquele que tem Jesus vivendo no seu coração. Pastor, mas eu não sei ensinar. Talvez Deus não te pôs para ensinar. Pastor, mas deve ser pregar. Talvez Deus não te chamou para pregar, mas Ele tem uma missão para você, porque tem um missionário vivendo dentro de você, vivendo a vida dele em você. Amém? Então nós aprendemos essa história da missão, que é uma coisa integral, não é só religiosa. Nós aprendemos disso na vida da história de Israel, ou de Israel no deserto, como eu já falei domingo, que eu quero dar aqui para a gente entrar logo na parte seguinte. O povo de Israel no deserto, eles tinham uma missão. Eles tinham primeiro uma identidade. A identidade deles era povo de Deus. Você tem essa identidade, povo de Deus. Depois eles tinham uma missão, possuir a terra prometida. Essa era a missão deles. Era entrar na terra prometida, desalojar tudo que estava lá, os inimigos todos, e possuir aquela terra. E naquela terra, adorar a Deus, ser abençoado por Deus, uma terra que manda leite e mel. Olha a missão. Essa era a missão deles. Mas aí eles tinham que passar por um deserto, né? E no deserto é que tinha a provisão para eles. Deserto não é lugar para se morar. Por isso que eles estavam de passagem. Mas no deserto eles tiveram a sua provisão, a proteção contra os inimigos. Se levantaram muitos inimigos, não puderam vencê-los. Eles tiveram um caminho aberto, o mar estava lá, Deus abriu o caminho, eles passaram pelo mar, provisão. Eles tiveram água, uma rocha que seguia eles e que saía água toda hora. Eles tiveram pão caindo do céu toda santa manhã. Que se quer uma provisão mais completa do que essa? Todo santa manhã, pão caindo, maná caindo do céu. Veja só que provisão que eles tiveram. Eles tiveram saúde perfeita no deserto. Sabe, eu fico impressionado que o único povo que teve saúde perfeita foi um povo que vivia murmurando lá no deserto. Mas eles estavam na missão, e eles eram um povo de Deus. Ok? Alguns deles não entraram na terra, não conseguiram cumprir sua missão. Mas a roupa deles nunca se estragou. Já pensou 40 anos e a roupa não se estragar? Ou é Deus ou eu não sei o que é. Veja só, já pensou 40 anos e o sapato deles, as sandálias, diz a Bíblia, eles tinham a nuvem para cobrir assim o sol, porque o sol no deserto é terrível. Tem uma nuvem em cima deles. À noite esfria, cai abaixo de zero, eles tinham uma coluna de fogo para crescer. Olha que provisão. O povo de Israel no deserto é um lugar muito bom para a gente aprender a provisão. E daí vou te contar mais uma coisa. Muitas vezes, eu sei que já passou pela sua cabeça, já passou pela minha muitas vezes. Eu acho que Deus não está me dando isso porque eu não mereço. Quer ver um povo que não merecia? Era aquele que estava andando no deserto. Povo murmurador. Povo reclamão. Não merecia. A provisão que Deus tem para você não é baseada no seu merecimento. A provisão que Deus tem para você é baseada no merecimento de Jesus. Para você tomar posse dessa provisão, você tem que se colocar de maneira, você tem que se posicionar de maneira que a provisão chegue para você. Porque às vezes a gente não se posiciona. Vamos supor que tivesse a água caindo aqui. Isso aqui era céu aberto para cima e eu estava com uma sede, não tinha água em outro lugar aqui. Eu estou com uma sede aqui.
O único jeito é eu chegar lá onde está caindo água e pegar água. E eu tomo água. É um exemplo simples, mas diz tudo. Então nós não nos posicionamos para a provisão. E aí a gente não toma posse da provisão. É por isso. É por isso. Então, é maravilhoso pensar nisso. E a provisão vem quando nós envolvemos na missão. Sabe como é que vem a provisão para você? Para segunda-feira. Quer ter provisão na segunda-feira? Vou contar para vocês como fazer. Na segunda-feira, quando você acordar, abrir o olho, a primeira coisa que você diz: aleluia, Senhor, estou vivo. Mais um dia que o Senhor está me dando. Isso vem de ti. Senhor, nesse dia eu vou ter que fazer muita coisa. E tem coisa que eu nem sei que eu vou ter que fazer ainda, que vai aparecer aí pelo caminho para ser feito. Eu quero colocar tudo isso na tua dependência. Eu quero fazer isso tudo para a glória do teu nome e pelo teu poder, pela tua força. Eu quero fazer isso. E eu quero mais do que isso, Senhor. Em todas as coisas que eu fizer, eu quero reconhecer o Senhor. Quando eu estiver lá naquela casa, com o VEC passando, eu vou dizer: Senhor Jesus, como o Senhor deu inteligência para criar esse tal de carpete. Olha que coisa bonita, que coisa boa. E você vai agradecendo e reconhecendo o Senhor. E o Senhor diz: Senhor, eu limpo isso no teu nome. E Senhor, mais, eu declaro que quem pisar nesse carpete aqui vai ser abençoado. Porque eu limpei esse carpete, a bênção ficou aqui. E você vive o teu dia assim. Você vai tomar posse da provisão que Deus tem para o teu dia. Vai ser um negócio assim, coisas vão acontecer. Deus vai trazer coisas que você nem está esperando. Então é assim, é quando nós envolvemos com a missão. A tua missão é tudo que você vai fazer segunda-feira. Tudo. E se você descobrir que alguma coisa que você está fazendo não é missão de Deus para você, não faça. Vai perder o seu tempo. É cansaço, é canseira, é estresse, vai perder o seu tempo. Ok? Não faça. Não faça. Então esse trabalho que às vezes a gente tem que fazer, diz: pastor, Deus tem provisão, mas eu estava falando anos atrás com alguém e a pessoa me disse: pastor, ok, Deus tem provisão para mim, mas se eu não fizer alguma coisa, sim e não. Se você for ler na Bíblia, Deus tinha uma missão, por exemplo, por profeta. Qual dos profetas? Deus tinha missão para todos eles? Deixa eu achar um aí, Elias, por exemplo. E a missão dele era fazer o povo de Israel voltar para Deus. E aí então ele disse: não vai chover 3 anos aqui até que vocês se arrependam e voltem para Deus. E aí não choveu. E aí, cadê comida? Aí Deus diz: você vai lá para a beira de um riacho, você vai beber do riacho e eu vou mandar as aves te sustentar. Ele não trabalhava, ele não estava fazendo absolutamente nada. Todo santo dia vinha a ave e derrubava lá para ele a comida. Derrubava. E ele ficou lá um tempão. Aí depois acabou. Deus diz: agora eu quero que você vá para a cidade. A tua provisão agora está na cidade. Por isso que você tem que estar no lugar que Deus tem para você, para ter a provisão. Você tem que se posicionar. Se estiver fora do lugar, não tem provisão, você não toma posse. Então olha só. Aí ele foi para a cidade. E Deus disse para ele: vou arrumar uma viúva pobre para se sustentar. Senhor, a mulher já é pobre, já é viúva, pobrezinha. Naquela sociedade era uma sociedade de trabalho braçal, não era como hoje. E o senhor vai botar essa mulher para me sustentar? Ok, vai para lá. Quando ele está chegando, ele vê a tal viúva. A viúva estava catando uns gravetinhos. E ele disse assim: ei, eu preciso de um copo d'água. Ela estava indo para buscar o copo d'água. Ele falou: ei, e quando você for para lá, para tua casa, levando esses gravetinhos aí, você traz um copo d'água e faz um pãozinho assim para mim. Porque eu estou com fome, faz um pão. A viúva a pobrezinha da viúva, disse: ei, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite lá na botija. Eu vou fazer esse pãozinho com esses gravetos, nem peguei muita lenha, porque não precisa muito. Eu vou terminar aqui, e aí a gente vai morrer. Aí o profeta se levanta e diz assim: ó, você é a minha provisão. Enquanto eu estiver aqui, enquanto tiver essa necessidade, o azeite nunca vai se acabar, nem a farinha. E a mulher foi lá e todo o tempo que ele teve, ele trabalhou? Não, mas ele estava fazendo o trabalho que Deus tinha mandado ele fazer. Aí quando está fazendo, quando está cumprindo a sua missão, tem provisão. A provisão está na sua missão.
E a sua missão depende da sua identidade. Essas 3 coisas são o segredo da vida vitoriosa. Então, mas também você às vezes tem que trabalhar. Deus diz, olha, eu quero que você vá lá e faça isso. E aí você vai lá e faz isso. E a providão de Deus estava naquilo. Eu vou te dar saúde para fazer, eu vou te dar força para fazer, entendimento para fazer, e a tua provisão está naquilo. Mas não está na força da tua mão, não está na tua sabedoria, está na bênção do teu Deus que vem por trás. E Ele vai multiplicar a coisa. Aliás, até tem um versículo na Bíblia que diz assim, que aquele que não trabalha não come. Deus não é Deus de preguiçoso. Deus é Deus de gente que está disposto a fazer o que Deus mandar fazer. Não fazer qualquer coisa, não adianta. Mandar fazer o que Deus quer que faça. Amém? Então vamos para frente aqui. Quando nós começamos a fazer o nosso trabalho, ele é resultado de uma coisa. O trabalho que nós entendemos de Deus. Da nossa fé. Porque fé, gente, sabe, tem muita gente pensando que fé é uma coisa nebulosa, uma coisa assim, inexplicável. Não. Fé é obediência à palavra de Deus, ao que Deus diz. Deus diz para Elias, vá lá para a beira daquele riacho, você vai tomar água do riacho e eu vou mandar os passarinhos trazer comida. Foi lá. Esse foi o trabalho dele, o trabalho da fé. Ele teve que andar de onde ele estava até o riacho. Talvez fosse longe, talvez cansou. Foi um trabalho, andou. Trabalho teu tem que ser a expressão da tua fé. Eu vou fazer isso pela fé. Senhor, eu estou fazendo isso pela fé. O Senhor multiplica. Senhor, se o Senhor quer me dar coisa melhor do que isso, então o Senhor acrescenta. O Senhor levanta as possibilidades. E tudo mais Ele fará. É um versículo da Bíblia. Confia ao Senhor. Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Então, a tua provisão, ela vai ser um decorrer da tua fé, uma consequência da tua fé, ok? Agora outra coisa, Deus nos fornece habilidades e talentos únicos, e Ele nos chama para aquelas coisas que Ele nos deu habilidade. Por exemplo, se você vai lá no livro de Êxodo, por exemplo, você vai ver lá que tinha um camarada chamado Bezalel, olha o nome do cara, Bezalel. Deus diz assim, ó, disse para Moisés, Moisés, eu peguei o Bezalel e dei para ele, pelo Espírito Santo, eu dei para ele todas as habilidades de fazer entalhe de madeira. Eu dei para ele toda a habilidade de fazer coisa com ferro, com ouro. Eu dei toda a habilidade, porque eu tenho uma missão para ele. Ele vai fazer todas as coisas do santuário. É Deus que capacita você para a tua missão. E na tua missão está a provisão. E aí Deus proveu, e daí Deus disse, eu vou dar mais alguns para ajudar ele, porque é muito trabalho. E aí Moisés foi lá, o Bezalel fez o que tinha que fazer e desfrutou de toda a bênção de Deus para a vida dele. Que coisa tremenda é essa. O nosso trabalho está ligado a quem Cristo é. Quando eu for fazer alguma coisa, é Cristo fazendo. Mas sabe qual que é o meu problema? E talvez o seu também? É que nós nem sempre pensamos assim. Às vezes nós estamos fazendo e estamos pensando, e reclamamos. E toda vez, olha, vou dar um teste para você fazer com você mesmo. Todas as vezes que você reclamar, é porque não está fazendo para Jesus. Ou Jesus não está fazendo através de você. Você não está reconhecendo. Todas as vezes que reclamar, é por isso. Porque todas as vezes que você for fazer qualquer coisa, o exemplo do vacuum, passando o vacuum. Senhor, eu estou passando esse vacuum no teu nome, Senhor. Senhor, obrigado porque a força para mim passar desse vacuum vem de ti. A saúde, Senhor, vem de ti. E aí você vai agradecendo. E você está fazendo. E é Jesus fazendo por você. Mas é um posicionamento. E tem que ser por Jesus. Tem que ser por Jesus. E aí a coisa muda e muda muito. Amém? E aí quando você cumpre aquilo que Deus queria fazer, Deus vai te levar para um outro nível. Sabe o que a Bíblia diz sobre o nosso caminho na vida cristã? O caminho do justo é como a luz da aurora. Sabe o que é a aurora, né? Não é uma senhora. A aurora é quando o sol nasce e vai subindo. Essa é a aurora. Tem muita mulher com o nome da aurora, né? Mas estou falando do sol. O sol nasce e vai subindo. A Bíblia diz assim, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai subindo mais e mais até ser dia perfeito. Então não pense que Deus quer deixar você onde você está.
Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa maior para você. Deus tem coisa mais gloriosa, vamos dizer o que a palavra diz, mais luminosa para você. Deus tem. Deus tem coisa mais luminosa para você. Até que seja dia perfeito. Então, cristão nunca deveria dizer, ai, Senhor, está aqui. E sabe do quê? Eu vou ficar por aqui, estou fazendo aqui está pouco, mas eu tenho aqui. Ué, pergunta para Deus se Deus quer que você fique assim. Às vezes Ele quer te dar mais, mas você fica ali. Você não tem a expectativa de conhecer o teu Deus. Você não tem a expectativa de saber tudo que Deus tem para você. E aí você não entra na posse. Simples. Então está ligado a Cristo. Nosso trabalho deve resultar em amor e serviço a Deus e ao próximo. Tudo que você vai estar fazendo deve resultar em alguma coisa além de você. Além de você. Deve resultar primeiro para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deve resultar para o bem do nosso próximo. Né? Eu lembro aqui de um exemplo que dá bem esse exemplo. Né? A Nice gosta muito de pintar, e ela pinta bem, nunca teve na escola de pintura, quadros. Né? Se for lá em casa, você vê os quadros dela. Não sei se alguém viu a pintura dela, aqui nos Estados Unidos, não sei se alguém viu a pintura dela ou alguma coisa assim, mas pediu para ela pintar um quadro de girassóis. É de girassóis, né? É, um quadro de girassóis. Pediu para pintar. E aí ela falou, oh, eu quero desse tamanho, porque eu quero pôr esse quadro lá e tal. E aí então, está lá a Nice, né? Pintando esse quadro de girassol, consagrando ao Senhor, fazendo ele. Daí foi levar o tal do quadro, né? Não sei qual que era a expectativa dela, mas eu acho que a expectativa dela era que a mulher pagasse o frame, né? O negócio, e a pintura que gastou. A mulher comprou o quadro dela. Ela voltou com a grana para casa. Né? Então, você está entendendo? Quando você faz e a coisa é consagrada ao Senhor, você está fazendo, glorificando, usando o que Deus deu, o talento que Deus deu para você. Você está glorificando a Deus, você entra na tua provisão. Você entra na tua provisão. É serviço para o teu próximo. E aí a mulher ficou faceira com o tal do quadro. Alegria da mulher. Não é só você que tem alegria. A Nice deve ter tido muita alegria quando pintou. Eu, quando vi o quadro, falei, uou, acho que eu vou parar de trabalhar e começar a te auxiliar na pintura. Porque esse negócio vai longe. Mas foi uma brincadeira, né? Mas ela se alegrou quando fez. A mulher se alegrou. Foi para a glória de Deus e foi para o bem do seu próximo. Uma coisa simples. Estou dando um exemplo simples. Foi para o bem do próximo. Ok? Agora tem uma coisa. Tem uma coisa. Por favor, coloca ali na telinha, porque eu gostaria que lesse, né? Porque a gente lê e o pessoal fica assim, será que está escrito na Bíblia? Coloca na telinha para a gente Eclesiastes 2, 22 a 26. E a coisa que eu quero dizer é o seguinte: nosso trabalho fora da graça de Deus é maldição. Capítulo 2, versículo 22. Nosso trabalho fora da graça de Deus é maldição. Escute isso. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e de toda a fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, esse é Salomão pelo Espírito Santo, esse é o Espírito Santo, dizendo, o que adianta isso? Tá? Porque todos os seus dias são dores e seu trabalho desgosto, até de noite não há descanso no seu coração, isso também é vaidade. Ele diz, isso aí. Agora veja como vai a coisa. Nada há melhor, presta atenção. Agora vem a resposta. Nada é melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. 25. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então ele está dizendo, Deus tem que ser o centro do que você faz. Porque Deus dá, vamos ler todo mundo junto? Bem alto, vamos lá? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àqueles que agrada a Deus.
também isto é vaidade e correr atrás do vento. Entenderam? Para quem não está andando direito com Deus, o pecador, Deus dá trabalho. Trabalho, ele ajunta, amontoa. E daí Deus diz, agora eu vou dar para o fulano. Eu vou dar para ele. Então, trabalho fora da graça de Deus, fora de Deus é maldição. É maldição. Todas as vezes que você chegar à conclusão que você não está sendo abençoado com o seu trabalho, fala com Deus. Fala com Deus, porque tem alguma coisa, porque segundo Deus, é graça dele você desfrutar. Então, trabalho fora da graça de Deus é maldição. Amém. E o uso das nossas riquezas, eles precisam ser feitos para a glória de Deus. Sabe? Às vezes tem gente que diz assim, eu creio na provisão de Deus, eu creio que Deus é o provedor, eu vou entrar na prosperidade de Deus. Aleluia! Deus tem uma prosperidade aqui, escrita aqui na Bíblia, e a palavra dele não pode mentir. Mas às vezes a pessoa está querendo uma prosperidade para ele, não para Deus. Ter e não ter para Deus é aquilo que estava escrito lá, é maldição. Ter ou não ter para Deus é maldição. Mas quando você tem, e o que você tem é para Deus, sabe o que acontece? Você vai ser liberal no dar. Você vai ser liberal no servir com aqueles bens que você tem. E aí, quanto mais você faz isso, mais Deus te dá. Não é troca. É consequência da tua fidelidade. Então, quando você é assim, a consequência da tua fidelidade vai ser Deus dá mais para você. Deus abençoa a tua fidelidade. Amém? Então, olha só, na questão da nossa provisão, o que acontece é que Deus abençoa a nossa fidelidade. Às vezes nós estamos orando por provisão. Aí Deus dá a provisão. E aí a gente diz, agora eu vou fazer isso. Espera aí. Você perguntou para Deus o que você devia fazer com a provisão que Ele te deu? Então, você está tentando usar Deus. Está assim de cristão tentando usar Deus, mas Deus não é bobo não. Ele é Deus. Ele não se deixa usar. Aí ele corta, daí a pessoa fica, e daí vai depender dos outros. Vai depender dos outros. Aonde que está a provisão? A provisão foi dada por um egoísta, e aí Deus tirou. E ela é para a glória de Deus. Ela é para a glória de Deus. Eu estava em Curitiba, não sei se foi com a Rosângela, foi a última vez que eu estive lá na casa da pastora Rosângela. Aí a gente ia sair com ela, e ela disse assim, não vai com esse tênis aí. Eu estava com tênis da Nike, né? Aqui é barato. Estava com tênis da Nike, ela falou, tira esse tênis, vai de chinelo. E ela começou a me aconselhar como é que a gente devia sair da rua, né? Eu segui o conselho, né? Porque ela está morando lá, deve saber das coisas, eu não. Aí saímos da rua, né? Ela falou, e dinheiro, leva só, o que você vai fazer? O que você vai gastar? Nós vamos comer fora, vê o que você vai gastar e leva o que você vai gastar. Deixa aí, deixa carteira aí, cartão, etc. Aí saímos, tá? E aí a gente estava andando, e de repente eu olhei na calçada e vi um mendigo. Eu tinha visto muitos outros pedintes. E eu vi, pronto, enxerguei eles. Fiquei com misericórdia, com pena, né? Mas Deus não me mandou fazer nada. Quando eu olho para aquele mendigo, estava lá sentado, perto de uma lata de lixo, já meio velhinho. Deus falou, dá o dinheiro para ele. Eu levantei, fui lá e dei o dinheiro para ele. Moral da história, o dinheiro que eu tenho não é meu. Eu tenho que pensar muito bem para quem eu dou, para quem eu empresto e o que eu faço com ele. Sob pena dele parar de vir para a minha carteira. Sob pena de Deus cortar isso. E eu ficar lá na perrenga. Entenderam? Então a provisão não é para a tua glória, não é para a minha glória, é para a glória de Deus. A provisão não é para mim mandar no que veio até mim e eu fazer o que eu quero. Se Deus te desse 10 milhões de dólares agora, aí você vai dizer, não vai. Espera aí, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro, da prata, de todas as riquezas. Por que Ele não pode te dar 10 milhões?
se for vontade dele. Nele não está o problema. O que aconteceria com você se ganhasse 10 milhões agora? Não sei. Eu conheço gente que ganhou muito dinheiro e Deus se foi para ele. Você desviou de Deus. Você desviou. Foi para o mal. Era melhor que nunca tivesse ganhado. Pelo menos estava com Deus. Estava andando com Deus. O que você faria se ganhasse? Essa pergunta, em outras palavras, quer dizer, o que você faz com a tua provisão? Eu estou dando esse exemplo para perguntar o que você faria com isso, mas você já tem provisão. E o que você está fazendo com a tua provisão? Quando você faz o correto com a sua provisão, para a glória de Deus, para o bem do próximo, para você também desfrutar, não é pecado desfrutar, não é pecado ter dinheiro e ir para a praia. Eu creio que todo mundo aqui sabe, mas quem não sabe vai ficar sabendo agora. Eu tenho um RV parado lá, para 8 pessoas. Bonitão, a Nice fez uma reforma e fez tudo. Eu, pastor, tenho um RV. Fui abençoado, provisão. Deus quer que eu desfrute a vida, estou desfrutando, aliás, tem que desfrutar mais. Deus está falando comigo, estou desfrutando pouco. O ano passado, acho que fui uma vezinha ali num lago, 2 dias, com um RV daquele que eu tenho. Né? Então, olha só. Agora, presta atenção, é para a glória de Deus, é para você desfrutar. Deus não está contra você desfrutar. Mas é para a glória de Deus. É você perguntar para Deus o que você deve fazer. É você fazer como Deus quer. Você se alegra do Senhor. A Bíblia diz, alegra do Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. A gente sempre teve RV lá no Brasil. Nós conhecemos as praias do Brasil, lá do Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, ao último lugar, até lá em cima, perto do Nordeste. Já acampamos em tudo lá. Porque a gente saía para fazer missões e daí as nossas férias eram depois das missões, a gente ia acampando nas praias. Então, Deus quer que você desfrute. Mas é o seguinte, a provisão está girando em torno de Deus ou de você? Quero fazer uma pergunta para você. O que você faz quando você vai lá? Aonde que são as praias boas aqui? Para ir? Destin. Quando você vai para Destin, você leva a tua Bíblia? Amém. Quando você vai para Destin, você separa tempo para ler a sua Bíblia? Quando você vai para Destin, você fica olhando para as pessoas e pergunta assim, Deus, será que tem alguém aqui para mim falar de ti, para ele e tal? Qual é a tua vontade para vir aqui em Destin? Ou você é o centro da tua vida em Destin? Com isso eu quero terminar, porque senão a coisa fica complicada. Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem uma provisão para você, comprada pelo sangue de Jesus. Não tem quem tire da tua mão. O único que pode jogar fora é você. Mas se você se posicionar, a provisão é tua e ninguém tira da tua mão. Eu quero terminar esse nosso culto de hoje orando por vocês. Orando por vocês. Porque sabe o quê? Deus quer você... Você acha que Deus vai ser glorificado numa vida que está vivendo a miséria? Uma vida que não é vitoriosa? Uma vida que quando é necessário não pode contribuir com nada? Uma vida que... Você acha que Deus vai ser glorificado? Qual a glória de Deus nisso? Então eu quero terminar orando por vocês, por provisão. Agora, presta atenção. Provisão é uma faca de 2 gumes. Pode ser para o teu mal, mas pode ser para muita bênção na tua vida. Se Deus for o Senhor da tua provisão, o centro da tua provisão, você continuar deixando o Senhor ser Senhor da tua provisão, você usar para aquilo que o Senhor está falando com você, ela vai ser uma bênção.